Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51, Salmo de Davi. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu adultério com Betseba. A mensagem hoje ela tem por título, Em Busca do Perdão. Salmo de número 51, nós iremos ler do verso 7 ao verso 12. Todos acharam? Amém? Eu estou lendo aqui na tradução NVI, Nova Versão Internacional, a partir do verso 7 até o verso 12, nos diz assim: Purifica-me com hisopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de um novo júbilo. Faz-me de novo júbilo e alegria. Faz-me ouvir de novo, me perdoe, irmãos. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Amém? Deus, nós, mais uma vez, ó Pai, louvamos ao Senhor e agradecemos pela Tua palavra lida. Essa palavra, Senhor, que tem o poder de transformar vidas. Que ela venha, Senhor, trazer assim um alento aos nossos corações, orientação para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, mediante ao poder da Tua palavra, sermos desafiados, ó Deus, a sermos pessoas mais parecidas com Teu Filho amado Jesus. Pai, que essa palavra, Senhor, possa iluminar os nossos caminhos e que por meio dela nós venhamos permitir, ó Deus, a cada dia a transformação do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia ela é muito enfática em relação ao pecado. E nós temos falado aqui já há algum tempo, passamos aproximadamente 6 meses estudando a carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo vai falar de uma forma muito clara sobre a degradação do homem por parte do pecado. E quando a Bíblia diz que a situação do homem não é uma situação tão favorável, é porque não há ninguém nesse mundo que não tenha cometido pecados. Isso é uma realidade que todos nós trazemos sobre as nossas vidas. Paulo vai falar várias e várias vezes a respeito disso, não somente na carta aos Romanos, mas também em outras cartas. Todos pecaram. E isso é uma realidade. Para Moisés, e isso eu já falei aqui várias e várias vezes com os irmãos, eu não vou trazer mais uma vez destrinchado, mas para Moisés, os irmãos vão se lembrar que pecado não é aquilo que se fazia, não era aquilo que se pensava, não. Pecado era aquilo que se fazia. Pecado era aquilo que era palpável, não mate, não roube. Para Jesus, pecado era exatamente não somente aquilo que se fazia, mas aquilo também que se pensava. E para Paulo, pecado era tudo. Pecado era aquilo que ele realmente era. Ele não conseguia se desvencilhar do pecado. A grande questão, queridos irmãos, é que o pecado é aquilo que nós somos. Se nós respiramos, nós estamos pecando. Se nós falamos, nós não conseguimos nos desvencilhar disso. É como uma doença que trazemos sobre nós, e isso foi resultado do pecado, da desobediência cometida desde o princípio, aquilo que nós conhecemos como o pecado original.
Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, muitas vezes, elas trazem consigo o peso dessa enfermidade espiritual que nós temos. E a grande questão é, quando permitimos com que esse pecado que está dentro de nós aflore. E é exatamente isso que acontece com Davi. Davi estava no seu palácio quando avistou Betseba. Isso a gente vai ver lá no livro de 2 Samuel. Ele estava no seu palácio, num período, segundo o texto, ele vai nos dizer que ele não deveria estar ali, ele deveria estar no campo de batalha, ele deveria estar na guerra junto com os seus soldados, mas por algum motivo Davi ficou em casa. E ele caminhando pelo seu palácio ali, pela sacada do seu palácio, ele avistou Betseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados valentes, que estava sim, no campo de batalha. Betseba estava se banhando. E aqui eu quero trazer uma possibilidade de que Betseba estava não tomando um banho corriqueiro normal, mas que Betseba poderia estar passando pelo processo de purificação que a mulher judia passava todos os meses após o seu período menstrual. Segundo a lei judaica, as mulheres teriam que se purificar. E esse processo de purificação era feito em um local público. Tendo em vista a lei judaica daquele período, e até hoje sendo muito tradicional em relação à mulher, existe a possibilidade dela nem mesmo estar nua naquele momento, dela estar se banhando e se banhando vestida. Mas o fato é que quando Davi ele olha para Betseba, ele se atrai pela sua beleza. E ele então chama os seus mensageiros e diz: olha, vai lá e traz aquela mulher aqui para mim. Meus irmãos, Betseba era casada. E de uma forma muito tradicional, a igreja ela aponta, não somente a igreja, os teólogos também vão apontar o pecado de Davi como adultério. Mas talvez o pecado de Davi seja um pouco mais grave do que adultério. Talvez o pecado de Davi esteja até mesmo relacionado a um possível estupro, porque não existe no texto indícios de que Betseba teria sido favorável àquilo. Existe essa possibilidade. Então, além do assassinato de Urias, de arquitetar o assassinato de Urias, existe ali a possibilidade de um adultério ou a possibilidade de algo muito mais grave. O fato é que Davi permitiu com que esse pecado que estava dentro dele aflorasse. E aflorasse de uma forma muito terrível. De uma forma estarrecedora. Mas, amados, Davi não estava nem aí. A consciência de Davi não estava pesada. Talvez pelo fato dele ser rei, dele ser o Todo-Poderoso, e o reinado representava isso, para aquele que portava a coroa, ele fazia aquilo que ele queria, ele possuía a mulher que ele queria, e ele não estava nem aí. Até o momento em que ele foi confrontado pela palavra de Deus. Ele estava tranquilo, até o momento em que Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo sobre o erro que ele havia cometido. Acompanha comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 ao verso 7. Eu vou começar a leitura para que a gente possa adiantar, mas acompanha aí. 2 Samuel, capítulo 12, do primeiro versículo até o 7º versículo, que nos diz assim: E então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. E ele foi até o rei e disse: Haviam 2 homens em certa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas, de muito gado. O pobre já não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. E ele criou essa cordeirinha, e ela cresceu como um dos seus filhos. E ele comia
Ou melhor, e ela comia de seu prato e bebia do seu copo, até dormia em seus braços. E ela era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou na casa do homem rico, e ele, em vez de matar um dos seus animais, ele mandou matar a cordeirinha do homem pobre. E então matou, preparou e serviu ao visitante. Davi então ficou furioso com o homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Ele deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. E então Natã disse: Davi, você é esse homem. Queridos irmãos, ao ouvir a repreensão do profeta Natã, Davi ele escreveu esse salmo, lamentando pelo pecado que ele havia cometido, reconhecendo o erro que ele havia cometido e buscando a presença de Deus para que ele pudesse alcançar o perdão do Senhor e mais uma vez viver a comunhão com Ele. Sabe o que é que a gente aprende aqui? Que nós não devemos ignorar os nossos pecados. Nós não devemos ignorar as nossas falhas. Nós não devemos ignorar os nossos erros. Nós não podemos nos moldar a eles, como Davi ali tentou fazer depois de ter pecado. Nós não podemos fazer isso. Davi pecou, possuiu a mulher de Urias, engravidou a mulher de Urias e depois mandou com que Urias levasse uma carta escrita por ele e entregasse ao general e dissesse assim: olha, na carta estava lá, ó, coloca Urias, esse mesmo que está levando a carta aí, na frente de batalha para que ele seja o primeiro a morrer. Ele tentou se moldar ao pecado que ele tinha cometido. Nós não podemos nos moldar, mas nós devemos buscar de Deus o auxílio para deixar os nossos pecados, para deixar as nossas falhas, para nos purificar, para nos santificar. E precisamos também do perdão de Deus, para que a comunhão com Ele seja restaurada. O pecado de Deus, ou melhor, o pecado de Davi, pesou na sua consciência. A partir do momento em que o profeta Natã chamou a sua atenção, a consciência de Davi começou a pesar. E aí eu quero chamar a sua atenção a respeito daquelas pessoas que dizem que a Bíblia, que a palavra de Deus não faz sentido, que a palavra de Deus é ultrapassada e que as suas vidas não são pautadas na palavra de Deus. Não faz sentido. Todo princípio ético, todo princípio moral, se nós isolarmos todas as Bíblias, ele simplesmente desaparece. Porque somente nas Escrituras nós encontramos base para toda a ética e para toda a moral que existe no mundo. Como é que você sabe que você não pode matar? Porque a Bíblia diz. Como é que você sabe que você não pode roubar? Porque a Bíblia diz. Como é que você sabe que você não pode adulterar? Porque a Bíblia diz. E se você chegar para uma pessoa hoje que não professa a fé cristã e perguntar essas mesmas questões, eles vão responder: você pode matar? Não, não posso, por quê? Talvez ele não saiba o porquê, mas ele sabe que não pode matar. Você pode roubar? Ele vai dizer não. Por quê? Porque não é ético, porque não é moral. Mas de onde é que vem isso? Talvez ele não saiba, mas a palavra de Deus é que nos ensina essas coisas. A palavra de Deus, ela nos confronta.
E nos mostra que nós estamos errados. E nos mostra que precisamos seguir um novo caminho. E que nos mostra que precisamos viver um processo de metanoia, de mudança. Se pensávamos, se nos comportávamos de determinada forma, a palavra de Deus ela traz sobre nós um peso em nossa consciência, nos mostrando que aquele comportamento ele é errado. Tiago, capítulo 1, verso 23 ao verso 24, pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, vocês serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo assim como no momento em que ele se afasta e esquece de como ele foi. Nós já falamos sobre a função da lei, que ela funciona como espelho. Nós trabalhamos isso aqui na igreja. A lei, ela trabalha como espelho e nos mostra o quanto somos pecadores. Como você olha no espelho e percebe que o cabelo está assanhado. Você olha para a Bíblia e percebe que as suas ações estão contra a vontade de Deus. O espelho, ele confronta a sua imagem e te mostra todos os seus defeitos. A Bíblia, ela também faz a mesma coisa. E foi exatamente isso que a palavra de Natã fez com Davi. Mostrou que as ações que ele havia cometido eram ações pecaminosas. E que ele precisava se arrepender daquelas ações. E que ele precisava se converter ao Senhor. Que ele precisava buscar de Deus o perdão, buscar de Deus a misericórdia. Salmo de número 51, o texto que nós estamos lendo, verso 2 e o verso 3. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia e o meu pecado me persegue o tempo todo. Davi já não pensava em outra coisa, meus irmãos, a não ser no pecado que ele havia cometido. Se sairmos um pouco dessa história de Davi e formos para Gênesis e lembrarmos do pecado de Adão e Eva, a gente vai observar que Adão e Eva também não pensavam em outra coisa, a não ser no erro que eles haviam cometido. Se trazermos isso para nós hoje, quando você comete algum erro e o Espírito Santo de Deus começa a te incomodar, ele começa a pesar na consciência, você não pensa em outra coisa a não ser naquilo que você fez. E deixa eu dizer uma coisa para você, se isso não acontece, comece a ficar preocupado. O Espírito Santo, ele nos incomoda. O Espírito Santo, ele mexe conosco, mostrando o tempo todo de que as nossas atividades, que as nossas falhas, que as nossas ações muitas vezes são pecaminosas e que nós precisamos deixar, precisamos abandonar. Saiba que refletir sobre as nossas atitudes, refletir sobre as nossas ações, refletir sobre os nossos pecados é o primeiro passo que nós damos em busca da restauração de nossas vidas. O pecado de Davi fez ele se sentir sujo. Fez ele se sentir imundo. Olha o que é que nos diz o verso 7. Purifica-me da minha impureza e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ao refletir sobre suas ações, Davi entendeu que aquilo que ele havia feito era errado e ele se sentiu completamente sujo. E é isso, irmãos, que o pecado nos faz sentir. Sujos, manchados, imundos, indignos, ao ponto de nos isolarmos, ao ponto de nos afastarmos de outras pessoas e de nos afastarmos de Deus. Eu me lembro que eu fui criado em uma oficina mecânica e a roupa era extremamente suja. Roupa assim de 3, 4 dias de trabalho. A gente costumava dizer assim, que se você colocar em pé, a roupa sai andando sozinha.
de tão suja, né? De tão suja. E ali, alguns momentos, meu pai me mandava ir em outras oficinas para resolver algumas coisas, me mandava ir em algumas lojas de autopeça para comprar peça, em alguns momentos até em banco. A primeira coisa que eu fazia era correr em casa, tirar aquela roupa, às vezes não tomava nem banho, tirava aquela roupa e colocava outra limpa por cima. Lavava as mãos para tirar a sujeira das unhas. Não era vergonha do trabalho não, tá? O trabalho ele dignifica. Mas era vergonha daquela roupa suja. De você chegar num ônibus e o mau cheiro do óleo, o mau cheiro da gasolina incomodar as pessoas. É esse o sentimento que o pecado traz sobre o homem. O homem começa a perceber que ele está sujo, que ele está maculado. Certo pastor, conversando com um homem que havia cometido adultério contra sua esposa, e no meio da conversa, o homem disse assim ao pastor: pastor, depois do prazer, a sensação é terrível. E ele dizia que entrava debaixo do chuveiro e ele passava a escova, porque é como se aquele pecado estivesse entranhado em seus poros. Ele se sentia sujo, ele se sentia imundo, ele se sentia indigno até mesmo de entrar na sua própria casa. É isso que o pecado faz conosco. Jó, capítulo 11, verso 14. Abandone o pecado que mancha as suas mãos, e não deixe que a maldade more na sua casa. Sabe aquela ideia de que é impossível evitar com que um passarinho pouse na sua cabeça? Mas não é impossível você evitar com que ele crie um ninho. É exatamente isso que Jó está dizendo aqui. Nós precisamos lavar as mãos das nossas iniquidades, a sujeira do pecado que muitas vezes está entranhada em cada um de nós. Nós precisamos nos lavar disso, tirar todas as manchas, tirar toda a sujeira e não permitir com que isso venha a acontecer de uma forma frequente. Deus ele tem um poder de restaurar a nossa limpeza, a nossa pureza. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pode nos lavar de todos os nossos pecados. Quando João Batista viu Jesus, apontou para ele e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe aquela roupa suja que você coloca no tanque, coloca sabão, desinfetante, que boa, e ela sai branquinha? É o que o sangue de Jesus faz com as nossas vidas. Ele nos lava e tira de nós toda a sujeira que foi impregnada por causa dos nossos pecados. Hino de número 123 do cantor cristão nos diz: eis neste sangue lavado, que com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. Pecado de Davi, amados, ele também trouxe tristeza. O verdadeiro arrependimento, ele não é seguido de sorriso, não. O verdadeiro arrependimento, ele é seguido de lágrimas, ele é seguido de um semblante doloroso. E esse semblante doloroso e essas lágrimas tomaram conta da vida de Davi. E esse semblante doloroso, essas lágrimas, tomaram conta não somente da sua vida em si, mas o seu próprio corpo sofria com isso. Davi sentia dores ao saber que a comunhão com Deus havia sido impactada por causa do seu pecado.
Isso atuou diretamente no ânimo de Davi. Meus amados, quando nós erramos, não faz sentido nós sorrirmos. Quando nós pecamos, não faz sentido não nos entristecermos. Quantas pessoas têm vivido, têm praticado, têm feito coisas equivocadas, mas não aproveita a oportunidade de dobrar o seu joelho naquele momento e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua paz, eu preciso da tua misericórdia. O pecado está tão arraigado na vida de algumas pessoas, queridos, que mesmo sabendo do seu erro, já não se entristecem mais, já não lamentam mais, já não choram mais. Tiago capítulo 4, verso 9 e o verso 10. Nós vamos ver isso ainda no nosso estudo da carta de Tiago. Ele vai dizer que haja lágrimas, lamentação e um profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, que haja tristeza em vez de alegria. Humilhem-se na presença de Deus e Ele vos exaltará. Não se acostume com o seu pecado. Não tenha ele como uma estimação. Não sorria diante das tentações, não sorria diante dos erros, não sorria diante dos pecados. Assim como Davi chore, assim como Davi ore, assim como Davi expresse com sinceridade o seu arrependimento, a sua necessidade de recompor a sua comunhão com Deus. Verso 8. O salmista Davi diz: devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. A saúde física de Davi havia sido abalada por causa do pecado que ele tinha cometido, queridos. O pecado de Davi o fez sentir vergonha. Olha só o que é que o pecado ele faz na vida do homem. E quando o homem não sente nada disso, é porque ele ainda não foi impactado pela palavra de Deus. Verso 9: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga, Senhor, todas as minhas iniquidades. Deus, não olha para mim não, Senhor. Eu estou de uma forma deplorável. A minha condição é deplorável. Lembra quando a Bíblia vai nos citar a história? Jesus ele vai contar essa parábola dos dois homens que entram no templo. E um era fariseu, né, e outro era um publicano. E o fariseu entra batendo no peito e orando a Deus e agradecendo porque não era como aquele publicano, que ele dava o seu dízimo, que ele dava as suas ofertas ao Senhor. Enquanto o publicano ele não tinha nem mesmo a capacidade, a coragem de levantar a sua cabeça, mas prostrado ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele tinha vergonha da sua condição. Adão e Eva se envergonharam porque eles estavam nus, consequência do pecado que eles haviam cometido, e eles se esconderam de Deus. A vergonha é um sentimento que surge quando nós estamos conscientes dos nossos erros. Uma coisa é certa: a sua primeira atitude depois de cometer um pecado é parar de orar, é se afastar de Deus, que é o caminho completamente errado. Se voltarmos ao texto de Tiago, capítulo 4, que nós acabamos de citar, ele vai dizer: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Se aproxime de Deus, e Deus se aproximará de você. Um estudante, ele tem vergonha de apresentar a sua nota baixa para os seus colegas. Ele ainda chega para o professor e diz assim: professor, não diz a minha nota não, porque eu sei que minha nota foi baixa. Porque ele tem
vergonha. E quantas pessoas, queridos, hoje em dia têm exposto a sua vida passada, têm exposto o seu comportamento antes de se relacionar com Deus de uma forma tão orgulhosa. Paulo vai dizer aos Coríntios que as coisas que fazíamos no passado eram obras vergonhosas. Hoje, as obras que nós praticamos nos conduz à vida eterna. Precisamos ter vergonha daquilo que nós fizemos. Não é motivo de orgulho, não é motivo de expressarmos com felicidade, com um sorriso no rosto, não. Podemos até utilizar isso como testemunho de Cristo, mas precisamos fazer isso com muito pesar. Davi tinha vergonha, então Davi pediu a Deus que não olhasse para aquilo que ele havia feito. Provérbios capítulo 18, verso 3. A prática do mal resulta em desonra, e o comportamento vergonhoso, ele causa desprezo. É impossível nos escondermos de Deus. Só nos resta pedir: Senhor, feche os seus olhos, pois eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha daquilo que eu fiz. Feche os seus olhos, Senhor. Efésios capítulo 5, verso 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mesmo mencionar. Se é vergonhoso praticar, mencionar também é vergonhoso. Salmo de número 119, verso 39. Afasta-me dos meus caminhos vergonhosos, pois os teus estatutos são bons. Nós precisamos nos alimentar dos estatutos de Deus, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos nos fortalecer. Porque as ações que são tomadas, a partir do momento em que nós nos desvencilhamos da palavra de Deus, passam a ser atitudes vergonhosas. O arrependimento de Davi fez com que ele buscasse a Deus. E essa precisa ser a atitude de todos nós. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ajuda-me, Deus. O peso, irmãos, da consciência, a sensação de estar sujo, a tristeza, a vergonha por causa dos erros, ele gera a sensação de desespero. E Davi estava desesperado quando ele disse: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito que não se declina diante das tentações, um espírito que não se dobra diante daquilo que é errado, um espírito que não se abala. O grande problema é que muitas pessoas chegam a esse ponto, têm esse sentimento, mas procura Deus nos lugares e nas formas erradas, nos lugares e das formas equivocadas. Procuram Deus em outras fontes. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? O mesmo Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em outro momento difícil da vida de Davi, é claro que não foi nessa situação específica aqui com Betseba, mas em uma outra situação, Davi estava desesperado
E então ele, em um dos seus salmos, vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. E os irmãos conhecem o contexto disso. Os montes em volta de Jerusalém eram os montes que os deuses pagãos recebiam seus sacrifícios. Eram os montes onde os deuses pagãos eram cultuados. E Davi eleva os seus olhos para os montes. Imagina ele se perguntando: será que o meu socorro virá desses locais? Será que o meu socorro virá dessas fontes? Será que o meu socorro virá desses deuses que são cultuados? Não. E então ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precisamos, amados, nos arrepender das nossas falhas e nos dedicar a Deus, Criador de todas as coisas. Davi recorreu pedindo-lhe ajuda, pedindo-lhe uma nova oportunidade, pedindo-lhe força para resistir a todas as tentações. Verso 11: não me lances fora, Senhor, da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava falando aqui: Deus, não tire de mim a tua unção que me permite liderar esse povo. Não era o Espírito Santo propriamente dito aqui que Davi estava preocupado em sair dele. Não. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Davi está pedindo a Deus aqui que Deus não tirasse dele essa unção que Deus havia derramado diretamente sobre ele para que ele fosse rei, para que ele pudesse liderar o povo. Queridos, precisamos seguir esse caminho de Davi. Deus, ele não deixa de ser nosso Pai. Deus não deixa de nos amar. Deus não nos abandona. Mas Deus, ele está disposto a nos abraçar. Assim como o pai do filho pródigo, que estava o tempo todo aguardando o retorno do seu filho. O pecado, ele é como uma doença. Todos nós temos. E quando não tratamos o pecado, ele tem o poder, ele tem a força de nos levar à morte. Mas pastor, como é que eu trato esse pecado? Como é que eu trato essa doença? Como é que eu curo essa doença? Pedindo perdão a Deus. Todavia nós precisamos nos direcionar a Ele, assim como Davi se direcionou, com o coração quebrantado, com arrependimento sincero, reconhecendo o Filho de Deus, Jesus, como Senhor, como Salvador de nossas vidas, nos entregando intensamente e unicamente a Ele, para que nós possamos ser tratados, para que os nossos pecados sejam perdoados e para que a nossa comunhão com Deus ela seja restabelecida. Eu quero orar nessa noite. Mas antes de fazer essa oração, eu quero abrir um espaço para que você possa manifestar o seu desejo de entregar a sua vida a Jesus. Você que ouviu essa palavra, você que reconheceu as suas falhas, assim como eu tenho reconhecido as minhas. Assim como Davi reconheceu as dele e buscou em Deus cura, tratamento para a sua restauração. Você nessa noite tem essa oportunidade. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor mais uma vez nessa noite, Pai. E agradecemos assim pela oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado de Te adorar, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido
de dedicarmos as nossas vidas no Teu altar, de sairmos, ó Deus, de nossas casas e vir, Senhor, ao templo, movidos pelo Teu Espírito Santo, para abrir os nossos corações, para dizermos, Senhor, o quanto somos felizes em ter o Senhor conosco, em ter o Senhor como Salvador de nossas vidas. Mas ainda assim, Senhor, nós somos pecadores, ainda assim, Senhor, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. E te pedimos em nome de Cristo Jesus, perdoa-nos, Pai. Te pedimos em nome de Cristo Jesus, não olha, Senhor, para os nossos erros, para as nossas falhas, pois nós nos sentimos sujos. Lava-nos, Senhor, no Teu sangue, para que nós sejamos mais alvos do que a neve. Purifica-nos, Senhor, e assim nós estaremos puros. Ajuda-nos, Pai, em nosso processo de santificação. Que esta palavra, Deus, possa alcançar, ó Deus, os corações daqueles que estão aqui no templo, dos nossos irmãos, dos nossos visitantes, daqueles que estão ouvindo também, Senhor, esta palavra nesse instante. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, possa visitar a cada um nesse momento, derramando, Senhor, sobre o Teu coração, Pai, o Teu perdão. Que esta palavra, Senhor, de fato, assim como a palavra do profeta Natã teve, ó Deus, a influência sobre Davi, de trazer ele a refletir sobre os seus erros. Que esta palavra, Senhor, possa trazer em memória as nossas falhas, trazer o peso sobre a nossa consciência, trazer vergonha sobre as nossas atitudes, fazer-nos ver, Senhor, a sujeira do pecado e nos conduzir a um sincero pedido de arrependimento, pedido de perdão, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.